Muitas vezes, a vida nos tira o chão para que possamos aprender a voar por conta própria. Nesta história, vamos acompanhar a jornada de superação de uma mulher que transformou o fim de um ciclo no renascimento de sua própria força. Embora os nomes e situações pareçam tão reais quanto os nossos próprios desafios diários, lembramos que esta é uma obra de ficção feita para tocar o seu coração. Prepare-se para uma narrativa de perdas, encontros inesperados e a descoberta de que o destino sempre guarda a última palavra. Fabrícia sentia o peso do silêncio no quarto que, até poucas semanas antes, ecoava risadas e planos de uma vida inteira. Jefferson, com seu jeito decidido e agora gélido, havia colocado um ponto final em 5 anos de casamento com a mesma frieza com que assinava um contrato de negócios. Ele acreditava que, ao pedir o divórcio e deixá-la apenas com as malas e o orgulho ferido, estava saindo por cima, livre para seguir uma vida sem os pesos da rotina doméstica. O que ele não sabia é que a vida não aceita vácuos e o que ele considerava um fim era o início de uma metamorfose silenciosa. Instalada no antigo quarto na casa de seus pais, Fabrícia tentava organizar o caos interno. O cheiro de café passado pela mãe pela manhã, que antes era seu aroma favorito, agora a fazia recuar com uma náusea súbita e avassaladora. No início, ela atribuiu o mal-estar ao estresse emocional. Afinal, as últimas semanas de casamento haviam sido um campo de batalha de indiferença e discussões ríspidas. Como ela poderia notar qualquer sinal de seu corpo se sua alma estava em carne viva? Porém, quando o calendário marcou 2 meses de atraso, o mundo pareceu parar por um segundo. O teste de farmácia, feito com as mãos trêmulas, confirmou o que seu instinto tentava gritar. Ela estava carregando um pedaço do homem que acabara de descartá-la. Fabrícia não era mulher de se acovardar. Sua primeira reação foi a de quem ainda acreditava na justiça do afeto. Ela pegou o celular, discou o número de Jefferson, mas caiu na caixa postal. Tentou de novo e de novo. Nas mensagens, pedia apenas 5 minutos de atenção. Ele a ignorou sistematicamente, bloqueando-a em seguida, como se ela fosse um erro que ele precisasse apagar da memória. Determinada, ela foi até a sede da empresa dele. O ar-condicionado do saguão de mármore parecia soprar um gelo que vinha direto do coração de Jefferson. A secretária, com um olhar de pena que queimou a pele de Fabrícia, informou que ele estava em reuniões sucessivas e não poderia atendê-la. Ali, parada diante da porta fechada, Fabrícia sentiu uma calma estranha descer sobre si. Ela acariciou o ventre ainda plano e tomou uma decisão. Não mendigaria a paternidade de alguém que já havia morrido para o amor. No dia da audiência de divórcio, Jefferson compareceu impecável, esperando ver uma mulher destruída e suplicante do outro lado da mesa. Mas a cadeira permaneceu vazia. Fabrícia havia outorgado uma procuração ao seu advogado. Ela não precisava olhar para o passado para assinar o documento que selava sua liberdade. Jefferson saiu do fórum com uma sensação de vitória vazia, achando que tinha tirado tudo dela: o status, a segurança, a companhia. Mal sabia ele que naquele exato momento, ela estava em um consultório médico ouvindo pela primeira vez as batidas aceleradas de um coração que se tornaria seu novo norte. O tempo, esse mestre silencioso, começou a agir. Fabrícia, formada em nutrição, mas que havia deixado a carreira em segundo plano para apoiar os sonhos de Jefferson, decidiu que era hora de nutrir sua própria vida. Com o apoio dos pais e uma determinação que ela nem sabia que possuía, começou a atender em uma pequena sala sublocada. A gravidez, em vez de um fardo, tornou-se seu combustível. Ela não guardava rancor. Entendia que Jefferson era apenas um homem limitado, incapaz de enxergar além do próprio ego. As coisas são do jeito que tem que ser, repetia para si mesma enquanto organizava os planos alimentares de seus primeiros pacientes. A barriga cresceu e, com ela, a clínica de Fabrícia. O que começou com atendimentos tímidos transformou-se em uma agenda lotada. Ela era uma profissional que exalava empatia. Seus pacientes sentiam que ela não cuidava apenas do corpo, mas da alma. A luz que emanava dela era fruto de uma paz interior conquistada com lágrimas e suor.
Quando a pequena Clara nasceu, uma menina de olhos expressivos e cabelos escuros, Fabrícia sentiu que o universo havia finalmente equilibrado a balança. 1 ano se passou desde o nascimento de Clara. Fabrícia agora era proprietária de uma clínica de nutrição funcional de referência na cidade. Ela mantinha uma rotina rigorosa, não por obrigação, mas por amor à sua nova versão. Foi em uma dessas manhãs de sol suave, enquanto fazia sua caminhada matinal no parque da cidade com o carrinho de Clara, que o destino resolveu cruzar os fios novamente. Ela estava vestida com roupas de ginástica que ressaltavam sua forma saudável e um semblante sereno. Ao parar para ajustar o brinquedo da filha, um homem parou ao seu lado. "Fabrícia, é você mesma?" A voz era familiar, mas carregava um tom de admiração que ela não ouvia há anos. Era Lucas, um antigo amigo do colegial. Naquela época, ele era o rapaz tímido que se escondia atrás dos livros de economia. Agora, diante dela, estava um homem imponente, com um sorriso caloroso e olhos que brilhavam de genuína alegria ao reencontrá-la. Lucas havia se tornado um empresário de sucesso no ramo de logística, mas mantinha a mesma simplicidade que a encantara na adolescência. A conversa fluiu como se o tempo não tivesse passado. Lucas olhou para Clara, que sorria para ele com a pureza que só as crianças possuem, e sentiu uma conexão instantânea. Eles trocaram contatos, e o que começou com um encontro casual no parque, logo se estendeu para convites na academia, e, eventualmente, jantares onde as risadas ocupavam todo o espaço. Fabrícia sentia-se preenchida. Ela não estava apenas sobrevivendo ao divórcio. Ela estava florescendo. Ela olhava para o passado sem dor, apenas como um capítulo necessário para que ela chegasse àquela plenitude. Enquanto isso, Jefferson vivia sua vida de aparências. Suas conquistas materiais já não traziam o mesmo sabor de antes. Ele ouvia rumores sobre o sucesso da ex-mulher, mas em sua mente arrogante imaginava que ela devia estar vivendo de aparências ou sustentada por algum novo marido rico. Ele nunca se deu ao trabalho de procurar a verdade. Ele achava que a história de ambos tinha acabado naquele corredor de mármore da sua empresa. Mas a vida adora preparar surpresas para quem se julga inabalável. O relógio continuava girando e os 4 anos de separação estavam prestes a se completar, trazendo consigo uma revelação que faria o chão de Jefferson sumir sob seus pés de uma forma que ele nunca imaginou. A rotina de Fabrícia era agora uma dança harmoniosa entre a maternidade e a vida profissional. A clínica de nutrição não era mais apenas uma sala sublocada. Transformara-se em um espaço amplo, com paredes em tons pastéis e um aroma suave de alecrim que recebia cada paciente com um abraço sensorial. Ela se tornara uma mulher que exalava uma segurança mansa. Não precisava de gritos ou de ostentação para mostrar seu valor. Sua maior riqueza estava no sorriso de Clara, que agora, prestes a completar 2 anos, corria pelos corredores da clínica nos finais de tarde, encantando a todos com seus cachinhos castanhos e a vivacidade que herdara da mãe. Lucas havia se tornado uma presença constante e revigorante. Ele não entrou na vida de Fabrícia como um salvador, pois ela já havia se salvado sozinha, mas sim como um companheiro de jornada. Ele admirava a força dela, o modo como ela lidava com as dificuldades, sem deixar que a amargura endurecesse seu coração. "Você tem uma luz que não se apaga, Fabi", ele costumava dizer, enquanto observavam Clara brincar no jardim de casa. Para Lucas, o sucesso nos negócios era importante, mas a construção daquela família por escolha era seu maior empreendimento. Ele tratava Clara com um carinho tão profundo que, para quem os visse de fora, não havia dúvidas de que ali existia um laço de sangue mais forte que o biológico, o laço do cuidado. Enquanto Fabrícia vivia essa plenitude, Jefferson mergulhava cada vez mais em um ciclo de insatisfação. O divórcio, que ele julgava ser o passaporte para uma liberdade sem limites, tornou-se uma prisão de superficialidades. Suas namoradas eram passageiras, interessadas mais no modelo do seu carro do que no que ele tinha a dizer. No fundo, ele sentia falta da organização, da paz e até do perfume de Fabrícia, que antes preenchia sua casa. Ele tentava preencher o vazio com trabalho excessivo,
tornando-se um homem ainda mais duro e impaciente com seus funcionários. Ele acreditava piamente que Fabrícia ainda devia estar amargurada, talvez morando com os pais e lutando para se manter. Em sua mente, ele era o grande vencedor daquela separação. Certa tarde, o destino decidiu mover as peças no tabuleiro. Jefferson precisava de um novo planejamento de saúde. O estresse estava começando a cobrar seu preço em forma de uma gastrite nervosa e noites mal dormidas. Seu médico foi enfático. Jefferson, você precisa de uma nutricionista de ponta. Vou te encaminhar para a melhor da cidade. Ela tem uma abordagem funcional que vai mudar sua vida. Sem olhar o nome no cartão de visitas, Jefferson apenas pediu que sua secretária agendasse o horário. Ele queria solução, rapidez e eficiência. Mal sabia ele que estava prestes a entrar no santuário que sua ex-mulher havia construído com as cinzas do que ele destruiu. O dia da consulta chegou. Jefferson entrou na clínica com sua postura de empresário ocupado, mexendo no celular e ditando ordens por áudio. O ambiente, no entanto, o obrigou a desacelerar. O som ambiente era uma melodia suave de piano, e o atendimento na recepção foi de uma delicadeza que o desarmou. A doutora Fabrícia já vai atendê-lo, Sr. Jefferson, disse a recepcionista. O nome bateu em seus ouvidos como um trovão, mas ele riu internamente. Deve ser outra Fabrícia, pensou. A minha Fabrícia não teria competência para ter um lugar como este. Quando a porta do consultório se abriu, o tempo pareceu congelar. Fabrícia estava lá, usando um jaleco de corte impecável, o cabelo preso em um coque elegante que destacava seu rosto sereno e maduro. Ela estava mais bonita do que ele jamais se lembrara. Não era a beleza da juventude ingênua, mas a beleza de uma mulher que se conhece e se respeita. Ela o olhou nos olhos e não houve choque, não houve medo, apenas um reconhecimento profissional e tranquilo. Boa tarde, Jefferson. Pode se sentar, disse ela, com uma voz firme e doce. Jefferson sentou-se, sentindo-se subitamente pequeno naquela cadeira de couro. Ele olhou ao redor, vendo os diplomas na parede, as fotos de viagens e em um porta-retratos discreto sobre a mesa, a foto de uma menininha que tinha um olhar que o incomodou profundamente. Era um olhar familiar demais. Ele tentou manter a compostura, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora. Como você conseguiu tudo isso? Ele quis perguntar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Fabrícia começou a consulta com um profissionalismo exemplar, fazendo perguntas sobre sua rotina e saúde, como se ele fosse apenas mais um paciente desconhecido. A indiferença dela o machucava mais do que qualquer grito ou acusação. Ele queria que ela estivesse brava, que ela jogasse na cara dele o quanto ele foi injusto, mas ela apenas o tratava com uma cortesia impecável. Jefferson percebeu que, para ela, ele não era mais um vilão ou um grande amor perdido. Ele era apenas um capítulo encerrado, um homem que precisava melhorar a alimentação para tratar uma gastrite. O poder que ele achava que tinha sobre as emoções dela havia evaporado completamente. Ao final da consulta, enquanto ela anotava algumas recomendações, o telefone de Fabrícia vibrou. Era uma chamada de vídeo. Ela sorriu. Um sorriso que ele nunca vira antes, cheio de uma ternura absoluta, e atendeu rapidamente. Oi, meu amor. A mamãe já vai para casa. O Lucas já te buscou na escola? Jefferson ouviu a voz de uma criança do outro lado. Uma risadinha gostosa que ecoou pelo consultório. Naquele momento, uma pontada de algo que ele não soube identificar, inveja, arrependimento ou curiosidade, perfurou seu peito. Quem era Lucas? E de quem era aquela criança que a chamava de mãe com tanta propriedade? Ele saiu da clínica em transe. O segredo que Fabrícia guardava não era um segredo por malícia, mas por proteção. Ela nunca escondeu Clara do mundo. Apenas a protegeu da sombra de um homem que não a desejava antes mesmo de saber que ela existia. Jefferson entrou em seu carro luxuoso, mas sentiu que o ar ali dentro estava rarefeito. 4 anos haviam se passado. 4 anos em que ele se achou o mestre do destino, enquanto o verdadeiro milagre da vida acontecia bem debaixo do seu nariz, longe de sua arrogância. Chegamos ao fim deste bloco. A história está ficando intensa, não é?
Espero que esteja gostando de acompanhar a transformação da Fabrícia. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, aproveita agora para não perder o que vem por aí. Jefferson dirigiu pelas ruas da cidade sem um destino certo. O volante do carro parecia pesado sob suas mãos. A imagem daquela menininha no porta-retratos não saía de sua mente. Havia algo na inclinação do queixo, no formato dos olhos, uma semelhança que ele tentava desesperadamente negar para si mesmo. Ele começou a fazer as contas. O divórcio fora assinado há 4 anos, mas eles já estavam separados de fato alguns meses antes disso. A menina na foto parecia ter cerca de 3 anos. A matemática era cruel e precisa. As datas batiam. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que, enquanto ele comemorava sua liberdade e o sucesso de seus novos contratos, Fabrícia estava enfrentando uma gravidez sozinha, no silêncio de sua dignidade. Naquela noite, o sono não veio. Jefferson revirou-se na cama king size de seu apartamento minimalista, que agora lhe parecia vasto e gélido. Ele se lembrou das inúmeras chamadas perdidas de Fabrícia logo após ela ter ido para a casa dos pais. Lembrou-se de como sentiu um prazer arrogante em ignorá-la, achando que ela estava apenas tentando implorar para voltar ou pedir mais dinheiro. O remorso, um sentimento que ele raramente se permitia sentir, começou a roer as bordas de sua consciência. Ele a humilhara, fechara as portas da própria empresa na cara dela, e agora descobria que ela carregava o que poderia ser o seu maior legado. No dia seguinte, a curiosidade e o ego o levaram a cometer um ato que ele mesmo consideraria baixo em outros tempos. Ele começou a investigar a vida da ex-mulher pelas redes sociais. Não foi difícil encontrar o perfil profissional e o pessoal de Fabrícia. Lá as imagens contavam uma história de triunfo que ele nunca imaginou. Viu fotos dela em palestras de nutrição, fotos da inauguração da clínica e, o que mais o atingiu, fotos dela com Lucas. O homem parecia o oposto de Jefferson. Lucas tinha um olhar protetor, uma postura relaxada e estava sempre presente nas fotos com a pequena Clara. Clara. Aquele era o nome da menina. Em uma postagem de aniversário, Fabrícia escreveu: 3 anos do meu maior amor, a razão de eu ter descoberto que sou invencível. Jefferson sentiu um nó na garganta. Ele se deu conta de que Lucas não era apenas um namorado. Ele ocupava o lugar que, por direito de sangue, deveria ser dele. Mas ele mesmo havia renunciado a esse direito antes mesmo de saber que ele existia. Através de sua indiferença, determinado a tirar essa dúvida a limpo, mas ainda sem coragem de encarar Fabrícia novamente de forma oficial, ele decidiu ir à academia que ela frequentava. Ele sabia o horário por causa das postagens dela sobre rotina saudável. Ele precisava ver a criança de perto, sem o filtro de uma fotografia. A academia era um ambiente moderno e movimentado. Jefferson ficou no lounge da entrada, fingindo ler um folheto informativo, quando viu o carro de Lucas encostar. Lucas desceu e abriu a porta traseira, retirando Clara da cadeirinha. Fabrícia desceu em seguida, rindo de algo que Lucas disse. Eles pareciam uma família perfeita, sincronizada no afeto. Quando passaram por Jefferson, o mundo dele girou. Clara parou por um segundo para ajeitar a mochila e olhou diretamente para ele. Naquele instante, Jefferson não teve mais dúvidas. A menina era a sua cópia exata na infância, exceto pelo brilho nos olhos, que era o brilho resiliente de Fabrícia. O choque foi tão grande que ele precisou se apoiar em um balcão. Ele viu Lucas pegar Clara no colo e entrar na área de recreação da academia, enquanto Fabrícia seguia para o treino. Jefferson sentiu uma mistura explosiva de raiva, ciúme e uma dor aguda de perda. Ele achava que tinha tirado tudo de Fabrícia ao deixá-la, mas a verdade era que ele era o único que tinha ficado de mãos vazias. Ela tinha a carreira, o respeito, um novo amor e, acima de tudo, a filha que ele nunca soube que tinha. Ele voltou para sua empresa, mas não conseguiu trabalhar. Os relatórios de lucros e perdas pareciam insignificantes. O que era R$1 milhão perto daquela risadinha que ele ouvira no consultório? Ele se sentia traído, embora soubesse no fundo que ele fora o traidor da própria história. Por que ela não me contou? Ele esbravejou sozinho em sua sala, mas a resposta veio rápida em sua mente. Ela tentou.
Ele é quem não quis ouvir. Ele lembrou-se da secretária dizendo que ela esteve lá e ele se recusou a recebê-la. A arrogância de Jefferson começou a dar lugar a uma necessidade desesperada de reparação, mas não por amor a Fabrícia, seu orgulho ainda falava alto, e sim por uma questão de posse. Aquela menina é meu sangue, ele pensava. Ela não pode crescer chamando outro homem de pai. Ele passou a tarde ligando para seu advogado, querendo saber sobre direitos de paternidade, exames de DNA e reconhecimento tardio. Ele estava pronto para entrar em uma guerra, sem perceber que, em uma guerra contra Fabrícia, ele já entrava derrotado, pois ela possuía algo que o dinheiro dele não podia comprar: o amor e a confiança da filha. Enquanto isso, Fabrícia, alheia ao turbilhão que causara no ex-marido, vivia sua tarde com a serenidade de quem não deve nada ao passado. Ela sabia que Jefferson a vira na clínica e sabia que ele era esperto o suficiente para ligar os pontos. Mas ela não tinha medo. Ela não guardava rancor, porque o rancor é um peso que ela se recusava a carregar. Para ela, se Jefferson aparecesse, seria apenas mais um desafio a ser gerenciado com a mesma determinação com que ela construiu sua vida do zero. Ela olhou para Lucas naquela noite, durante o jantar, e sentiu uma gratidão profunda. Ele sabia de toda a história e sempre disse: o pai dela é quem está aqui todos os dias, mas a verdade é um direito dela. Fabrícia sabia que o confronto era inevitável, mas ela estava pronta para proteger a paz que tanto custou a conquistar. A semana que se seguiu à descoberta foi, para Jefferson, um mergulho em um abismo de ansiedade. Ele não conseguia mais focar nas reuniões de diretoria. As planilhas de faturamento pareciam borrões sem sentido. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Clara. A semelhança era um fantasma que o perseguia, uma prova viva de sua própria negligência. Ele sentia uma urgência quase febril de reivindicar o que considerava seu, mas ao mesmo tempo, um medo paralisante de encarar a mulher que ele tentou apagar da existência 4 anos atrás. Ele, que sempre se orgulhou de estar no controle, sentia-se agora como um náufrago em um mar de arrependimentos. Finalmente, incapaz de conter a pressão interna, Jefferson decidiu que não usaria advogados, pelo menos não naquele primeiro momento. Ele queria olhar nos olhos de Fabrícia e exigir uma explicação. Ele foi até a clínica dela no final do expediente, esperando o momento em que os últimos pacientes saíssem. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja melancólico que refletia seu estado de espírito. Quando ele entrou, o ambiente estava silencioso. Fabrícia estava em sua mesa, finalizando alguns prontuários, envolta naquela aura de competência e paz que tanto o incomodava por não ser mais fruto do casamento deles. Ao notar a presença dele, Fabrícia não se assustou. Ela apenas pousou a caneta e o observou atravessar a sala. Jefferson não esperou por cumprimentos. Por que você escondeu ela de mim, Fabrícia? Por que não me disse que eu tinha uma filha? Ele disparou, a voz trêmula entre a raiva e o desespero. Fabrícia respirou fundo, sem pressa. Ela não se levantou, mantendo uma postura que demonstrava que ela era a dona daquele espaço e de suas próprias emoções. Eu não escondi nada, Jefferson. Eu tentei te contar. Liguei inúmeras vezes, deixei mensagens, fui até a sua empresa e você deu ordens para que eu não subisse. Você me bloqueou em tudo, lembra? Você queria que eu desaparecesse da sua vida. Eu apenas fiz o que você pediu. Eu desapareci. Jefferson caminhou de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Mas era uma criança. Você deveria ter insistido. Deveria ter mandado um documento, um oficial de justiça, qualquer coisa. Fabrícia soltou um riso triste e balançou a cabeça. Insistir, Jefferson? Eu estava grávida de 2 meses, com o coração partido e tentando entender como eu ia sustentar um bebê sozinha enquanto você comemorava sua liberdade. Eu não ia mendigar a sua atenção para algo tão sagrado. Se você não teve a decência de me ouvir como ser humano, eu decidi que você não merecia o privilégio de saber sobre a Clara. Eu escolhi a paz para ela e para mim. A menção ao nome da filha fez Jefferson parar. Clara, ela é a minha cara. Eu vi vocês no parque, na academia. Aquele homem, o Lucas, ela o chama de pai? A pergunta saiu como um sussurro dolorido.
Fabrícia sustentou o olhar dele com firmeza. O Lucas é o pai que escolheu estar presente. Ele trocou fraldas, passou noites em claro quando ela tinha febre e esteve em cada apresentação da escolinha. Ele deu a ela o sobrenome do afeto, enquanto você dava às suas namoradas o que restou da sua arrogância. Jefferson sentiu o golpe. Ele percebeu que, na hierarquia da vida de Clara, ele não passava de um estranho com o mesmo DNA. Eu quero um exame de DNA. Eu vou registrar ela. Eu tenho direitos, ele exclamou, tentando retomar a postura de homem de negócios que resolve tudo com contratos. Fabrícia finalmente se levantou e caminhou até ele, parando a uma distância respeitosa, mas imponente. Você pode fazer o exame, Jefferson. Eu nunca impediria a verdade. Mas entenda uma coisa. Direitos vêm acompanhados de deveres que você negligenciou por 4 anos. Você pode ganhar o direito de vê-la algumas horas por semana, mas não pode comprar o amor dela. Para a Clara, você é apenas o paciente da mamãe. Você está pronto para ser apenas um coadjuvante na vida de alguém que deveria ser sua prioridade? Jefferson sentiu o peso daquelas palavras. Ele olhou ao redor do consultório de Fabrícia e viu o quanto ela havia prosperado sem ele. Ele percebeu que sua ausência não foi uma perda para ela, foi um livramento que permitiu que ela se tornasse a mulher extraordinária que estava à sua frente. Ele viu as fotos de Clara e Lucas e sentiu uma pontada de exclusão que nenhum dinheiro no mundo poderia curar. Ele tinha o poder financeiro, mas ela tinha a narrativa, o amor e a lealdade daquela criança. Naquela noite, Jefferson saiu da clínica, não com a fúria que entrou, mas com uma melancolia profunda. Ele percebeu que a vida não é uma transação comercial onde você pode cancelar um pedido e refazê-lo anos depois com juros e correção. A infância de Clara havia passado por ele como um trem que ele se recusou a embarcar. Ele voltou para casa e pela primeira vez em anos chorou. Não por Fabrícia, mas pela vida que ele desperdiçou tentando ser importante, enquanto a verdadeira importância estava crescendo em um ventre que ele desprezou. Nos dias seguintes, o conflito interno de Jefferson só aumentou. Ele consultou advogados, mas todos diziam a mesma coisa. Ele teria o reconhecimento, mas o vínculo afetivo teria que ser construído do zero, e a justiça levaria em conta o abandono inicial. Enquanto isso, Fabrícia mantinha a rotina. Ela contou a Lucas sobre a visita de Jefferson. Lucas, com sua sabedoria tranquila, apenas a abraçou. Eu não tenho medo do sangue, Fabi. Eu tenho confiança no que nós construímos. Se ele quiser ser pai, ele terá que aprender a ser pequeno diante dela. Fabrícia sabia que o grande teste estava por vir. O encontro de Clara com o homem que acreditava ter tirado tudo da mãe dela, mas que acabou descobrindo que não tinha nada. O dia do encontro definitivo foi marcado por um silêncio carregado de eletricidade na sala de Fabrícia. Jefferson chegou sem a prepotência habitual. Seus ombros pareciam carregar o peso de cada dia dos últimos 4 anos que ele desperdiçou. Ele trouxe consigo um urso de pelúcia enorme e caro, uma tentativa material de preencher um vazio que só o tempo poderia curar. Fabrícia o recebeu em sua casa, um ambiente que exalava o calor de um verdadeiro lar, decorado com desenhos coloridos colados na geladeira e o som distante de uma criança brincando no quintal. Ao lado dela, Lucas estava presente, não como um obstáculo, mas como a âncora que mantinha aquele porto seguro e estável. Quando Clara entrou na sala, correndo atrás de uma bola, o tempo parou para Jefferson. De perto, a menina era uma obra-prima de vida e inocência. Ela parou ao ver o estranho, inclinou a cabeça com curiosidade e olhou para a mãe em busca de aprovação. Jefferson sentiu um soluço preso na garganta. Ele se ajoelhou estendendo o brinquedo, mas Clara não correu para seus braços como ele fantasiara. Ela caminhou lentamente, pegou o urso com um obrigada tímido e voltou para perto de Lucas, segurando na mão do homem que a ensinou a andar. Naquele instante, a ficha de Jefferson finalmente caiu. O sangue dá a vida, mas é a presença que constrói a paternidade. Ele era o genitor, mas Lucas era o pai. A conversa que se seguiu entre os adultos foi desprovida de gritos. Jefferson, pela primeira vez na vida, pediu perdão. Não foi um pedido estratégico para ganhar pontos na justiça, mas um reconhecimento genuíno de sua arrogância.
Ele aceitou que o processo de aproximação seria lento, nos termos de Fabrícia e no tempo de Clara. Ele abriu mão de qualquer disputa litigiosa pela guarda, concordando em ser uma figura presente de forma gradual, respeitando a estrutura familiar que já existia. Ele entendeu que Fabrícia não guardava rancor não por ser fraca, mas por ser tão grande que o ódio não encontrava espaço dentro dela. Os meses passaram e a vida seguiu seu curso de águas profundas. Jefferson começou a visitar Clara nos finais de semana, aprendendo a ouvir sobre os desenhos dela e a respeitar o espaço de Lucas. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava nas suas ações da bolsa, mas no momento em que Clara finalmente o chamou pelo nome sem hesitar. Fabrícia observava tudo com a serenidade de quem sabe que o destino escreve certo, mesmo quando as linhas parecem tortas. Ela continuou sendo a nutricionista de sucesso, a mulher forte que transformou a dor em propósito e a esposa amada de um homem que a enxergou quando ninguém mais o fez. 4 anos após o divórcio que deveria ter sido sua ruína, Fabrícia estava mais completa do que nunca. Ela provou que quando alguém tenta tirar tudo de você, o que sobra é a sua essência, e se a sua essência for feita de integridade e amor, você sempre será inabalável. Jefferson, por sua vez, tornou-se um homem melhor, não pela posse da filha, mas pelo aprendizado da humildade. O segredo que o abalou não foi apenas a existência de Clara, mas a descoberta de que o mundo não gira em torno do seu próprio ego. A vida, enfim, havia se organizado, fechando todas as feridas com as cicatrizes da sabedoria. Chegamos ao fim da nossa história. É emocionante ver como o tempo e o perdão podem transformar vidas, não é mesmo? Espero que você tenha gostado dessa jornada de superação e que ela tenha trazido algo positivo para o seu dia. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora para não perder os próximos relatos. Aproveitando, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para me dizer também o que você gostaria de ver ou ouvir aqui no canal. E agora uma pergunta para você refletir. Se você estivesse no lugar da Fabrícia, conseguiria perdoar e permitir que o Jefferson fizesse parte da vida da sua filha depois de tudo o que ele fez? Ou manteria o passado bem longe do seu presente?